país envelhecido. Esse foi o resultado revelado pelo censo de 2022 do IBGE. O levantamento mostra que o número de jovens caiu para menos da metade da população na última década. Eu me aposentei com 65 anos e passei a fazer trabalho voluntário. Você fica à toa, você fica com a mente vazia. Os números surpreenderam os pesquisadores. Atualmente, as pessoas com menos de 30 anos representam 44,3% da população brasileira. O mercado de trabalho, ele terá que se adaptar a essa nova realidade. Eu conclamo sempre a que as famílias não abandonem os seus idosos. Nossa reportagem especial vai mostrar o que esperar para um grupo que já enfrenta grandes desafios, como o etarismo, a dificuldade de emprego e a falta de acessibilidade nas ruas e no transporte público. O cuidado precisa ser para todos, não só para quem pode pagar pelo cuidado. Que o cuidado se torne uma política pública. Muita gente tem preconceito contra o idoso. Na terceira idade, um dos mais importantes é você aprender a ouvir o seu corpo. Três vezes por semana, Iair participa de feiras livres pela cidade. Aos 76 anos, ele esbanja vitalidade ao montar a barraca de comidas veganas. Sempre que possível, o filho caçula, o Lucas, de apenas 10 anos, o acompanha. Formado em engenharia, buscou na meditação uma melhora na qualidade de vida. Na verdade, para seu Iair, o segredo da juventude está na meditoterapia. O nosso organismo ele tem uma propensão inata para se autocurar. Nós apenas atrapalhamos, ou seja, quando você silencia, e no silêncio não apenas das palavras, mas no silêncio profundo, você permite que o seu corpo se recupere. Quando você silencia, o que acontece com a sua mente? Quando você silencia em profundidade, todo o processo interno, todos os sedimentos, todas as dificuldades, pensamentos, eles simplesmente decantam e vão para o fundo. Nascido em Israel e vivendo desde os 9 anos no Rio, Iair quer melhorar a saúde mental das pessoas. E para ele, o envelhecimento não é um problema. Como engenheiro, eu vejo o corpo humano, eu considero uma máquina. E a máquina ela vai se desgastando. É que nem carro. O carro, no início, está novo. Depois as peças começam você tem que substituir uma peça ou outra, há um desgaste. Então, na terceira idade, um dos mais importantes é você aprender a ouvir o seu corpo. Porque o seu corpo fala o tempo todo com você. Iair faz parte de um grupo que cresce além do previsto, os idosos. O levantamento mostra que o número de jovens recuou nos últimos 10 anos no Brasil. Em 2012, o grupo que tinha 30 anos ou menos representava 49,9% da população brasileira. Hoje, esse grupo representa 43,3%. No mesmo período, o percentual de idosos, pessoas com 60 anos ou mais, subiu de 11,3% para 15,1% da população. Esse é um fenômeno que acontece no mundo todo. Na medida em que nós temos uma evolução da medicina tão grande que chegou ao ponto de até nenhum modelo atuarial conseguir colocar isso na programação, por isso que a gente tem até um efeito colateral na questão da previdência. Mas essa é uma questão positiva muito importante, porque o desejo do homem sempre foi viver mais. Então, nós estamos vivendo mais e com mais qualidade de vida. O aumento do número de idosos é consequência de uma combinação de 2 fatores: a queda da natalidade e o aumento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais no Brasil. Atualmente, os que têm 90 anos ou mais representam 0,4% da população. Em 2060, esse percentual vai subir para 2,2%.
Ao longo dos anos, o país terá menos gente para trabalhar. Estudos revelam que a força de trabalho pode cair cerca de 6% até 2060. Serão 7 milhões de trabalhadores a menos do que hoje, se as previsões forem confirmadas. Quando uma pessoa chega aos 60 anos, cada vez mais ela está com uma expectativa de vida maior. E isso, como eu já tinha dito, é algo muito positivo, é algo desejado, digamos assim, mas, por um outro lado, isso vai implicar em reestruturação das questões previdenciárias. Nós já tivemos várias reformas previdenciárias e seguramente teremos que ter outras, na medida em que o Estado vai ter que entrar cada vez mais para fazer um aporte, para fazer um complemento e até para que você crie, às vezes, uma outra métrica de poder trabalhar. De acordo com o IBGE, a região norte do Brasil concentra o maior número de jovens, enquanto o sul e sudeste têm mais idosos. Na cidade do Rio, os que têm 60 anos ou mais representam 20,4% dos moradores, um total de 1.390.000 pessoas. O Rio é a cidade com maior percentual de idosos do país. Garantir o bem-estar das pessoas na terceira idade é uma das preocupações mais recorrentes na Câmara Municipal. Dentre as leis aprovadas nos últimos anos, destaque para que inclui a campanha Junho Violeta no calendário oficial da cidade e também a ação municipal de combate ao abandono afetivo de idosos. Tem também a lei que cria a campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no comércio eletrônico e na internet. Recentemente, a Comissão de Segurança Pública da Câmara realizou uma audiência para debater o aumento dos crimes virtuais que têm os idosos como os principais alvos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, os estelionatos, popularmente conhecidos como golpes, mais do que dobraram entre a população da terceira idade. Entre 2021 a 2022, mais de 30 mil idosos procuraram as delegacias para registrar crimes de estelionato nesse período. Nunca atenda uma ligação, nunca mantenha uma ligação desconhecida. Nunca. Nunca aceite a oferta de produtos como redução do consignado, empréstimos que vão substituir empréstimos anteriormente contratados por aquele idoso. Cuidado com o que você recebe todo dia. E o principal, está com uma dúvida? Procura um profissional, procura uma pessoa especializada, porque é muito melhor você ter uma assessoria agora do que perder mais de 100 mil, 200 mil reais em um golpe. Não existe almoço grátis, entendam isso. Através de campanhas como essa, de audiências como estas, nós conseguimos educar a população e alertar ela sobre esses golpes. Saiu daqui uma grande parceria público-privada de fazermos juntos uma ação nas ruas, nas praças, para podermos orientar essa população sobre os golpes e fraudes nesse momento tão crítico do final de ano, aí, com Natal, Black Friday e etc., um grande consumo. Além dos golpes, um outro problema enfrentado pelos idosos é o etarismo, palavra que define o preconceito contra as pessoas apenas pelo fato delas serem mais velhas. E não tem que se vitimar, né? Ah, eu estou velha, acabou o tempo para mim, não tenho mais oportunidade. Tem sim, porque aumentou, né, o tempo de vida, né? Hoje a gente pode viver saudável se procurar até 80 anos. Segundo especialistas, o etarismo afeta a saúde mental e a vida cotidiana das pessoas, que podem até deixar de frequentar vários lugares por causa do preconceito que sofrem. Mas quem estuda o tema garante que o envelhecimento não tira a capacidade das pessoas mais velhas. Não é que o envelhecimento seja incapacitante, é um envelhecimento não saudável que acaba gerando alguns problemas. O mercado de trabalho, ele terá que se adaptar a essa nova realidade, adicionada às questões culturais. O Brasil, ele é um país que tem um culto à juventude. Então,
Aqui você, em tese, precisa se manter jovem, precisa se manter muito ativo, né? Então, com uma representação muito saudável. E essa representação toda, esse pacote, digamos, cultural nosso, vai ter que ser alterado e vai ser forçado a ser alterado com essa mudança da própria faixa etária. Manter-se no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para os idosos. Por isso, muitos são obrigados a empreender e a procurar outras fontes de renda. Políticas públicas são fundamentais para empregar esse grupo que vem aumentando. Um levantamento do Senai mostra que entre 2006 e 2021, o número de trabalhadores com mais de 50 anos dobrou no Brasil. Essa é a Maria. Aos 66 anos, vende roupas em feiras pela cidade. Antes da pandemia, chegou a ter loja, mas teve que fechar. Eu me aposentei, mas eu sempre trabalho, né? Porque isso é importante para a tua cabeça, né? Para você até não entrar nesse processo de depressão, quando a pessoa tenha essa tendência, né, à depressão. A Prefeitura colocou em prática o projeto Velha Guarda do BRT. Inaugurado em julho de 2023, os agentes experientes são pessoas acima de 60 anos. Óbvio que eles não têm um papel de polícia do BRT Seguro, de prender ninguém, de multar ninguém, mas é um papel de conscientização, de cidadania, que eu acho que é muito importante para a gente começar a entender que isso vale para o BRT e vale para tudo na cidade. O modal transporta quase 330 mil pessoas por dia. O Marco Antônio é comerciante e estava aposentado antes desse programa. Cuidando do neto, levando para a escola. Agora ele não quer mais, já está com 14 anos. No total, os agentes passaram por um treinamento de capacitação que durou 4 meses. Os agentes trabalham 12 horas por semana e recebem R$ 350 por mês. Para mim foi uma chance até de, um dinheirinho a mais para complementar o meu orçamento, Porque eu trabalho um dia sim, um dia não, trabalho com criança e tal. E aí para mim foi ótimo. Estou adorando, um trabalho maravilhoso. Muita gente tem preconceito contra o idoso, principalmente matéria de trabalho. Você não encontra mais trabalho para pessoas da nossa idade. E olha que a gente sabe fazer muita coisa, hein? Mas a gente não acha trabalho. O importante é não ficar parado. Você fica à toa, você fica com a mente vazia, entendeu? A mente vazia cria situações e você ocupado com um tipo de trabalho, somente isso, lidar com o povo, a coisa melhor que tem, você lidar com o pessoal. Sair um pouco da rotina, sabe? Sair de casa, ver pessoas, interagir com elas, principalmente interagir com elas, conversar. Não importa a profissão, cor, gênero ou classe social. A terceira idade se tornou uma realidade em um país que precisa planejar cada vez mais o presente, mas sem esquecer do futuro. Políticas públicas são feitas com dotações orçamentárias e planejamento estratégico. Então, quando você for pensar, por exemplo, no Fundo de Participação dos Municípios, que os municípios recebem a cada 10 dias uma remessa vinda do Banco do Brasil para a conta corrente do município, e essa remessa justamente é para que você aplique em saúde, em educação, quais serão as políticas públicas, junto com esse novo censo, que serão relevantes para a próxima década? A terceira idade tem sido fonte de renda para muita gente no Brasil. O setor de cuidadores de idosos é o que mais cresce no país há 10 anos. E de acordo com o levantamento do Cadastro Geral de Desempregados e Empregados do Ministério do Trabalho, o número de profissionais na área subiu de 5.263 para mais de 34 mil em uma década. A Associação dos Cuidadores do Estado do Rio de Janeiro, que foi fundada em 2012, tem cerca de 800 associados. Nos últimos 2 anos, o aumento do número de filiados foi de 30% a 40%. Nesse setor de 2021,
para 2022, não sei se porque também muitas pessoas tomaram conhecimento da associação, então ligam pessoas pedindo indicação também de cuidadores homens, né? E geralmente, quando a gente pergunta, mas qual é a demanda para a gente pensar no perfil do profissional e tudo, geralmente são para idosos homens acamados ou idosos homens com algum tipo de demência já num grau avançado. Cerca de 70% dos associados são mulheres. Hoje, na associação, nós temos em torno, né, estou falando, mas acho que a gente tem até um pouco mais já, de 800 pessoas cadastradas, né? A maioria são mulheres negras, advindas do trabalho doméstico, né? E numa idade assim, entre 30 a 55 anos, tem até mais velhas, mas são um número menor. A saúde mental da pessoa idosa tem chamado a atenção da classe médica. Saúde mental é muito mais um ato de prevenir do que a gente tentar tratar diretamente do problema. O João atua no grupo de estudos e pesquisas sobre envelhecimento da UERJ. Depressão é um quadro multifatorial. Sabe? A gente tem vários quesitos que englobam ali a depressão. A depressão tem tanto o contexto ali familiar, o contexto onde essa pessoa mora, a questão financeira, se ela perdeu o emprego, se ela está com condições financeiras adequadas, a saúde também. A depressão nos idosos, ela acaba ocorrendo de uma maneira um tanto quanto diferente ali no modelo de tratamento em si. Ela não possui um prognóstico muito bom, para falar a verdade. A depressão nos idosos, atualmente, né, a gente vê nos estudos, não só aqui no Brasil, mas para fora mesmo, que ela tem uma resposta a intervenções psicoterapêuticas não muito boa. O importante é se manter ativo. Eu acho que tem algumas coisas importantes que a pessoa tem que fazer na vida, quer dizer, que leva você a uma vida melhor no futuro. Primeiro é aprender a gostar do que faz ou fazer o que gosta. Quando você gosta do que faz, há uma frase, você nunca vai ter que trabalhar na vida, porque você une os dois. Agora, quando você realmente não gosta, você acaba, vamos dizer, danificando o seu corpo. Você está olhando o relógio, não é isso que eu quero, e isso realmente faz mal e acaba afetando a sua saúde futura. Esse mix de bons amigos, harmonia em família, boa alimentação e atividade física é o que me mantém aí com uma saúde e um bem-estar constante. Esse é o Ricardo Bocão, surfista multipremiado. Ele também tem uma carreira em programas de ação e, claro, de surf para a televisão. Hoje, com quase 70 anos, continua na ativa. Entrando nessa terceira idade, eu passei a ter duas estratégias, né? Na minha cabeça, assim, uma física e uma mental. A parte física tem duas dicas dentro da física. Uma é não parar as atividades físicas que você já faz, na medida do possível, né? Então eu me mantenho surfando, faço kitesurf também há uns 15, 20 anos e consigo jogar bola ainda 1 ou 2 vezes por mês. A segunda é a parte mental, que é você não só se planejar financeiramente ainda mais, né? Mesmo que você já tenha feito isso na segunda idade, no meio da vida, mas se planejar com um investimentozinho em médio prazo, abrir... Engraçado que mesmo mais velho, hoje eu trabalho em 3 empresas diferentes, com 3 negócios diferentes. Isso mantém a cabeça muito ativa. Em 2022, Ricardo Bocão conseguiu um feito incrível. Ele surfou uma onda gigante em Nazaré, em Portugal. Eu sempre gostei de entregar as coisas com qualidade. E isso não dá para fazer se você não for uma pessoa motivada. Porque entregar com qualidade significa não só você estar trabalhando naquela tarefa, mas ao mesmo tempo estar pensando em como você pode fazer ela melhor no dia seguinte, na semana seguinte. O importante é você, a cada dia, se renovar. Ou seja, você procurar zerar, né? Você deixar que as coisas decantem e você começa o dia do zero. É você não carregar as coisas do passado ou do dia anterior.
É fácil falar? Sim, mas você pode treinar isso, em que cada dia é um dia novo. O Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!